Meus irmãos, deixa eu me apresentar aos que não me conhecem. Eu sou o Sérgio, congrego aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Santo André. Congrego ali na Igreja do Clube de Campo, onde sou diácono e auxilio o meu pastor. Na Fateza, eu dou aula às segundas-feiras, leciono às segundas, esporadicamente aos sábados. E hoje, por uma questão aí da necessidade do professor de quinta, ele pediu para que eu pudesse, nós trocamos, ele lecionou na segunda e eu estou lecionando hoje, tá bom? Além disso, eu trabalho no nosso campo, aqui de Santo André, na escola dominical. Por misericórdia de Deus, eu sou comentarista da revista desse trimestre. Enfim, falar da palavra, ensinar a palavra é algo que eu amo, que eu gosto, e acima de tudo, que Deus seja glorificado, tá bom? Os irmãos na quinta-feira passada tiveram a aula 1 e 2, A aula 1 e 2 nós podemos dizer que ela é uma introdução, e uma explanação ao sofrimento e a tudo que foi a pessoa de Jó. Conforme vimos, Jó foi um personagem histórico, Não tem outra leitura de Jó que não seja a histórica. E hoje falaremos um pouco da lição 3 e 4, Vamos conhecer um pouquinho mais aí a segunda etapa da aprovação de Jó. Eu achei muito interessante essa divisão que o material da Fateza fez. Por quê? Porque, às vezes, quando nós falamos da provação ou do que Jó passou, nós temos a ideia de que aconteceu tudo de uma vez. Não é assim? Perdeu os filhos, perdeu os gados, perdeu os negócios, a esposa disse para que ele amaldiçoasse ao Senhor, ele ficou doente. Mas, quando nós lemos, nós vemos que foi dividido. No primeiro momento, o diabo chega diante de Deus e ele questiona a Deus. Eu acho até muito interessante o diálogo entre Deus e Satanás, que Satanás vai questionar a Deus sobre aquilo que nós chamamos da piedade com interesse. Jó, ele é piedoso, ele é temente porque ele é interesseiro. Tira tudo dele que você verá. E foi isso que aconteceu. Jó perde tudo. No segundo momento, que é o que nós falaremos hoje, que é o nosso primeiro tópico aqui, que é o segundo desafio de Satanás. Nós vemos que o diabo, ele comparece 2 vezes perante Deus no céu, para acusar Jó. Pela Bíblia, irmãos, pela Bíblia, nós não, até fez questão de grifar ali, nós não podemos entender porque Deus permitiu a presença de Satanás no céu. O livro de Jó tem muitas questões, problemas, por assim dizer, Na aula passada, eu acho que a grande questão é por que o justo, ou por que pessoas boas sofrem, não é? Na lição aqui de número 3, a pergunta, ou logo de início, a grande questão que nós podemos nos deparar é essa: por que Deus permitiu a presença de Satanás no céu? Pela Bíblia, nós não temos essa resposta, nós não compreendemos, Mas fato é, o diabo, ele comparece 2 vezes perante Deus. Aí você pode, alguns alegam, alguns que entendem o livro de Jó como uma parábola ou coisa do tipo, tenta alegar que não, o diabo não compareceu no céu. Nós entendemos que Deus é onipresente, o diabo não precisa literalmente ir diante do trono de Deus para nos acusar, Ele consegue nos acusar, ele sabe que Deus é capaz de ouvir da onde quer que ele esteja. Mas no caso de Jó, não. A Bíblia é bem clara em dizer que os filhos de Deus, os anjos, compareceram ali para uma reunião,
né? Não sabemos qual o sentido dessa reunião. E também nessa reunião comparece ou aparece Satanás, a figura de Satanás, para acusar a Jó. No primeiro momento, ele vai questionar sobre a piedade interesseira. É possível ter uma piedade, ter uma santidade sem interesse? No segundo momento, nós vemos que Jó, ele é acusado de que ele não negou porque a sua saúde ainda estava em perfeito estado. Irmãos, é o que eu fiz a pergunta para os irmãos, tanto sábado, né, que eu dei aula 1 e 2, aqui na sede, e no nosso núcleo lá do Clube de Campo. Já pensou perder 10 filhos de uma vez, né? Daqui a pouco falaremos um pouquinho da mulher de Jó. Muita gente a acusa de uma forma que desculpe, irmãos, eu acho que muitas mulheres não teriam nem aguentado ou ficado ao lado de Jó. O texto bíblico, o livro de Jó, nos mostra que ela permaneceu ao lado. E que assim, o seu sentimento é extremamente compreensível, porque imagina, perder 10 filhos. Para um homem é difícil, já para uma mãe, né? As mulheres aqui que têm filhos, imagina, você perder 10 filhos em um único dia. Perder um já é demais, imagina 10, né? Então é isso. Então essa é a questão. Uma outra questão que eu acho interessante é que nessa segunda reunião, onde o Satanás se apresenta diante de Deus para acusar Jó, nós vemos o seguinte, que o diabo, ele compreende que ele tinha perdido aquele primeiro desafio, porque na mentalidade de Satanás, e assim, hoje o diabo, ele tem uma mente não mais de um anjo de Deus. O pensamento de Satanás é como de um homem muito sábio. Como assim, Sérgio? Em Ezequiel 28 fala, ó, como tu és sábio como Daniel, não compara mais a sua sabedoria à de um anjo. E o próprio Jesus, quando esteve na terra, o que ele falou? Para trás de mim, Satanás, que compreende as coisas dos homens e não as de Deus. As de Deus ele perdeu a capacidade, entendeu? Então ele perdeu totalmente essa capacidade para entender as coisas de Deus. E na mentalidade dele de Satanás, de um homem muito sábio, muito inteligente, por assim dizer, não que o diabo seja um homem, viu, irmãos? Falando a forma de pensar, entenda isso, tá bom? Na mente dele, não, eu vou tirar tudo que Jó tem, ele vai negar. E como que termina o texto de Jó capítulo 1? Os versículos 20 e 21. Jó rasga a sua roupa, rapa a cabeça, prostra-se no chão e adora. E na sequência, ora. Ele adora e ora. Era o cenário que o diabo queria? Não. Então, essa segunda vez que ele se apresenta diante de Deus, eu até fiz questão aqui de colocar, o diabo não fala nada. Ele não fala nada, no sentido de que Jó não negou, de que Jó adorou, porém, Deus não havia esquecido de Jó. Irmãos, a provação ela é um instrumento de Deus, e que, por permissão de Deus, Satanás pode usar, tá bom? Mas a provação e a correção são instrumentos de Deus, entendeu? A tentação, ela é de Satanás, Deus não nos tenta. Então, no caso ali de Jó, ele estava passando por uma provação, onde Deus havia colocado os limites e Satanás respeitaria, só que em todo instante, por mais que o livro de Jó seja aquele livro onde Deus fala muito pouco, a história de Jó nos mostra que Deus não esquece um filho seu. Deus não nos esquece em meio à luta, né? Às vezes nós não
cremos assim, mas agimos como deístas. O que é o deísmo? Deus pegou, criou tudo aqui, foi embora e abandonou. Isso era uma ideia bem aristotélica, uma ideia... A Bíblia nos mostra o seguinte, diferente. Quando Jesus esteve na terra, que ele inicia o seu primeiro sermão, ele faz questão de mostrar, olhe para as aves, elas não semeiam, mas o vosso Pai alimenta ela. Olhe para as plantas, elas não trabalham, elas não costuram, mas nem Salomão se vestiu como elas. Se o vosso Pai cuida, ele cuida, né? Ele não esquece, o vosso Pai cuida das aves e das plantas, quanto mais da vida de vocês. Vocês têm muito mais valor do que os animais e as ervas do campo. Então, o que fica bem claro para nós e para mim nessa história de Jó é: Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida da nossa vida. Amém? Então, de forma proposital, Satanás nada menciona sobre a pessoa de Jó, né? Até porque ele é o pai da mentira. Se ele fosse falar alguma coisa, ele falaria mentiras, como ele sempre disse. Ele já começa a sua primeira aprovação com uma mentira, né? E na segunda aprovação também, nós vemos que Satanás, ele chega e fala assim, pele por pele. O que significa essa expressão? Essa expressão até no hebraico ela é muito difícil de ser trabalhada, porque há comentaristas que vão dizer o quê? Que Satanás estava insinuando que Jó preferia que seus filhos morressem para, se necessário, fosse salvar sua vida. O que Satanás, na linha desses primeiros comentaristas, eles dizem que Satanás estava insinuando, Deus, sabe por que Jó ainda não te negou? Porque ele é um cara que ama a própria vida. Agora toca na vida dele para você ver. Ele é aquele cara que sofre do problema de narciso. É ele importa. Os filhos dele, pouco importa para ele. Uma acusação de Satanás mentirosa, se esse for o verdadeiro sentido do texto. Porque nós vemos um pai dedicado aos filhos. Jó, ele oferecia sacrifícios pelos filhos. Então ele era um pai dedicado, era um sacerdote do lar. A segunda linha diz o quê? Que Satanás estava insinuando que um homem é capaz de sacrificar tudo o que tem para preservar a própria vida. Ou seja, mais uma vez a ideia é, Jó pode perder tudo, mas desde que ele esteja vivo. Então vamos pele por pele? O que Satanás está falando, irmãos, dentro de uma visão antropológica global, é razão, ele tem razão, porque ele está zombando do egoísmo humano. Porque há homens que, de fato, morreu filho, morreu esposa, eu ainda tenho vida, tudo bem. Não era o caso de Jó. Jó era um homem de Deus, e para um homem de Deus, a vida dele, mas a vida do próximo importa muito. Entendeu? Então, Satanás estava zombando do homem. Ele achou o quê? Que os bens materiais e os próprios filhos eram perdas que, de certa forma, Jó podia reparar. Olha como que vai, né? Mas tudo isso por quê? Lembrando, Satanás, ele é mentiroso, ele não pensa mais como um anjo de Deus, entendeu? E outra coisa, ele também não conhecia o pensamento e as intenções de Jó. Deus conhecia. E Deus sabia que aquelas acusações de Satanás eram falsas. E aí Deus pega e fala, tudo bem, pele por pele. Vamos pele por pele, né? Então Satanás, aqui ele apela a uma coisa que eu acho que não é o propósito do nosso curso. Nosso curso é básico. Mas se ele fosse um curso avançado, nós trabalharíamos muito essa ideia, que é o quê? Satanás apela à ideia de que cada pessoa tem o seu preço. Olha só, em um primeiro momento, Satanás acusa Jó de uma piedade interesseira. Eu sirvo a Deus porque Deus tem me dado. Agora, Satanás está
atribuindo a Jó um amor também egoísta, um amor que não é verdadeiro. Jó nunca amou a família dele. Por isso que ele ainda é fiel, porque os filhos pouco importava, os servos, tudo isso pouco importava. A sua esposa também, o sofrimento dela não importa para Jó, agora toca na pele dele, né? Então, nós vemos o quê? Que para Satanás aqui, Jó não havia enfrentado uma prova tão severa ainda. Ô meu irmão, quem aqui é pai e mãe? Imagina você perder 10 filhos, né, meu irmão? Imagina perder todos os seus filhos num único dia. Isso prova, irmão, que o diabo não conhece-nos. Às vezes nós temos aquele jargão, o diabo sabe quem é você, irmão. Ele pode deduzir, mas conhecer o homem de verdade, só o seu Criador conhece. Então você vê que o diabo lança as ideias, vamos dizer assim, ele lança ideias sobre Jó, né? Então o segundo plano de Satanás contra Jó envolvia o quê? Tocar na sua saúde física. Olha, vamos fazer um trocadilho? Tiramos a saúde emocional de Jó. Agora eu quero ver se ele não vai te negar, se o Senhor permitir eu tocar na saúde dele. E aí eu acho fantástico que Deus permite. Mas se lembra que eu falei que aquela ideia deísta de Deus não combina com o Deus da Bíblia? Porque o Deus da Bíblia é o Deus que no versículo 6 fala assim, ó, vai lá, ele está sob o teu poder. Versículo 6 de Jó capítulo 2. O Senhor disse a Satanás, ele está sob o teu poder, somente lhe poupe a vida. O que isso significa, ô diabo? Você pode tocar na saúde dele, mas a vida de Jó cuido eu. Aleluia, glória a Deus. Isso nos mostra o quê? Que Satanás continuava insistindo na ideia de que não existia lealdade sem interesse, né? Porém, Deus, ele pega e diz, não, você pode tocar na saúde, mas a vida de Jó você vai poupar. Entendeu? Então, esse é o plano de Satanás. E Jó, ele é acometido de uma enfermidade. No versículo 7 diz, Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Eu fui pesquisar, irmãos, e segundo o professor Saião, eu peguei até um artigo dele, ele coloca que há um consenso de que essa enfermidade, essas feridas malignas, não eram apenas lepra, como alguns colocam. Era uma doença um pouco pior do que a lepra, né? É um tipo de pemfigo foliáceo. Mais ou menos é assim que fica a pele de uma pessoa acometida. Não sei se os irmãos aqui estão conseguindo ver. A pele de uma pessoa acometida desse tipo de doença, do pemfigo foliáceo. Então aqui nas fotos nós temos uma pele sem e uma pele com. Uma pele sem, uma pele com. E aqui as imagens que eu peguei, né, no portal da saúde, mostrando pessoas que foram acometidas, tá? O que é essa doença? Primeiro, ela é uma doença que, nos seus estágios iniciais, causa a formação de bolhas cheias de líquidos, que aparecem nas mucosas dentro da boca e vai saindo, né? Da boca e dos genitais, podendo atingir a pele do tórax ao couro cabeludo. Com o passar do tempo, essas bolhas se espalham pelo corpo todo, se rompem e deixam feridas em carne viva que acabam se transformando em portas de entradas para infecções. Essa foi possivelmente, hoje, no meio acadêmico teológico, a descrição do tipo de doença que Jó ele é acometido, né? Tranquilo? Os irmãos receberão esse material também, tá? Eu mando, sempre quando eu dou aula, eu mando os materiais que eu preparo à parte para os irmãos. Uma vez que Jó ele é atingido, nós temos uma descrição muito interessante
no versículo 8 do capítulo 2 diz: sentando-se em cinza, Jó pegou um caco para se raspar. Primeira coisa, entender essas cinzas, irmãos. Olha o nível que Jó chegou. De homem mais rico, ele perde os filhos, perde as riquezas, perde tudo isso. E agora, ele é acometido de uma doença gravíssima. E ele fica sentado em cinzas. Esse lugar, segundo algumas pessoas, historiadores, vão dizer que era o lugar reservado para a queima de lixos e resíduos do local onde Jó morava. Lembrando que Jó está situado ali na era patriarcal, então ele era um seminômade, por assim dizer. Então, a fim da tribo não ser contaminada, os estercos, os lixos, todos os insumos que não eram aproveitáveis eram queimados fora do local onde o pessoal vivia. Então, agora nós temos um homem que outrora era respeitado, segundo o capítulo 26, o próprio Jó falando, era o conselheiro da sua tribo, se assentava à porta e os jovens iam até ele para escutar os seus conselhos. Agora ele está sentado no lugar reservado ao lixo, aos restos de comida. Eu penso que Satanás olhou e falou: agora acabou. Só que Jó permanecia fiel. E aí aparece uma das figuras. Jó tem muitos. Você lembra que eu falei para vocês que Jó tem muitos problemas a ser discutido? Traz muitos insights. O livro de Jó traz um outro insight, que é a sua esposa, a esposa de Jó, né? A mulher de Jó, eu até coloquei ali, e nossos modelos a serem imitados ou evitados. Esse título que eu coloquei com base num artigo que eu escrevi, depois eu vou compartilhar com os irmãos. Porque, na verdade, irmãos, todos nós temos um pouquinho de esposa de Jó. Porque alguns vão questionar assim: não, a esposa de Jó não era crente, né? A esposa de Jó era uma ímpia. A esposa de Jó era uma atribulada, principalmente o homem, né? Eu sempre brinco com a minha esposa e eu vou dar até um conselho para os irmãos. Quando você for ler alguma coisa da Bíblia que envolva mulher, pergunta para sua esposa se você é casado. E eu faço essa reflexão. E eu perguntei para minha esposa, falei: Lígia, o nome da minha esposa é Lígia. Imagina eu, o homem mais rico de Santo André, dando o que você quer. Temos 2 filhos, né? Nossos 2 filhos abençoados, casados, dando netos, uma família abençoada. E da noite por dia acontece de eu perder tudo. Ela olhou e falou: então, eu continuaria ao seu lado porque eu penso que o casamento é para sempre. Mas eu ficaria arrasada, principalmente pelo fato de perder meus filhos e pelo fato de ver o meu marido, o homem que eu amo, mendigando no lado de fora de Santo André, né? Com o corpo todo enfermo. Ela falou: seria muito difícil. Você consegue se colocar agora no lugar da esposa de Jó? Então, assim, nós, às vezes, podemos olhar e falar que a esposa de Jó foi uma atribulada, foi uma endemoniada. Irmãos, a esposa de Jó, eu falo com toda certeza, ela era uma mulher abençoada, uma mulher temente a Deus. Foi um desespero. E aí, se lembra que eu falei que a esposa de Jó dá para trabalhar muitas questões? No meu artigo que eu escrevi, com base nesse texto, modelo a ser imitado e evitado, eu não coloco conclusões, eu levanto questões. Por quê? Porque se eu olhar numa perspectiva ou numa premissa de temor a Deus, a esposa de Jó, ela errou. Porque ela não poderia ter falado daquele jeito. Amaldiçoa a Deus, ou amaldiçoa a vida, ou já morre de uma vez. Porque o texto hebraico, ele vai insinuar, dependendo da leitura que você fizer,
Que é como se a esposa de Jó estivesse falando assim, ó, é melhor morrer. Para viver desse jeito é melhor morrer. Tá afim a tudo isso, entendeu? Só o que eu coloquei? O mais importante é observar a atitude daquela mulher e sondar nossa própria reação diante do flagelo que ela estava experimentando. Por isso, nos dará indício de como poderemos reagir hoje em face do sofrimento de pessoas com quem convivemos. Então, na verdade, é isso que a esposa de Jó vai nos trazer. Aquela atitude dela tem que nos fazer refletir qual seria a nossa reação diante do sofrimento. E aí eu pergunto, irmão, qual seria a nossa reação diante do sofrimento? Qual seria a nossa reação diante da perda de um filho? Qual seria a nossa reação diante de um momento onde eu fico desempregado e as coisas faltam em casa, como homem? São essas coisas que a esposa de Jó tem que nos levantar. Porém, o que eu preciso ter em mente a esposa de Jó, ela permaneceu ao lado de Jó. E o próprio Jó reconhece isso, quando ele fala, ó, tu tá falando como uma louca. Jó não a distrata, Jó não, vamos dizer assim, não chuta, como diz, vamos divorciar, acabou tudo, não. Ô, mulher, pensa um pouco, para com isso, nós recebemos o bem de Deus, vai passar. Em outra palavra, o que Jó está fazendo? Mais uma vez, irmão, Jó, mesmo naquele estado, tomando a direção. Jó é um modelo de homem ao máximo para nós, de masculinidade cristã ao máximo. Por quê? Porque muitos de nós, numa prova menor, já entregam o controle, mulher, resolve aí. Jó não, naquela situação, calma, mulher, calma. Nós recebemos o bem, vamos receber o mal de Deus também. Isso não é Deus que está falando, é Jó que está falando. Fica tranquila, vai passar, parafraseando o Jó. Tudo isso vai passar, não estou entendendo também, mas logo passa. E a esposa de Jó continua ao lado dele, por quê? Nós vemos que Deus pede para Jó lá no final interceder pelos amigos, mas nós não vemos Deus falando, Jó, interceda pela tua esposa, porque ela foi uma atribulada, uma perturbada, não. O texto vai dizer o contrário, que com aquela mesma esposa, Jó teve mais filhos, provando que ela permaneceu ao lado de seu esposo Jó. Isso é uma prova de fidelidade, né? E aí, mais uma vez, irmãos, temos que nos indagar sobre isso, tá bom? Mas vamos continuar aqui sobre os amigos de Jó, né? Os amigos de Jó. Podemos tirar algumas lições desses amigos. Entre as lições é que na igreja não somos amigos de todos e nem todos são nossos amigos. Sérgio, mas calma aí, como assim, irmãos? Nós precisamos ser muito realistas. Na igreja, por exemplo, eu congrego no clube de campo lá há um tempo. Eu amo todos os meus irmãos, mas eu tenho os mais chegados. Aqueles que são amigos mesmo. Que são aqueles que nós conversamos, compartilhamos ideias, compartilhamos oração. Jesus tinha isso, ele tinha 12. Mas quando Jesus queria abrir a sua alma, ele levava 3. Né? Então, assim, o que os amigos de Jó nos ensinam? Primeira lição, que nós vamos ter muitos colegas, mas poucos amigos. E agora eu vou dizer uma coisa que vai chocar vocês. Os quatro, mesmo falando coisas que, fala a verdade, quando você lê, você fica indignado. Mas esses 4 eram de fato amigos de Jó. Porque quantas pessoas não conheciam Jó? Quantas? Muitas. E somente os 4, primeiro 3 e depois Eliú que chega por último, mas somente 4 é que vão no dia do mal, no dia da aflição, estar com Jó. E é uma coisa que eu acho interessante, a Bíblia,
ela tem que ser lida e pensada. Você vê que eles, quando chegam, né, no primeiro momento ele faz o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar o naamatita. Quando eles chegam, né, eles permanecem ao lado de Jó, sem se importar com o cheiro das suas feridas, sem se importar com o seu estado. Eles permanecem, né, ao lado de Jó, independente do lugar que Jó estava. Jó estava, você lembra que eu falei para vocês? Jó estava no lugar destinado aos restos, ao lixo da cidade. E o que o texto vai dizer? Versículo 11. 3 amigos de Jó, ouvindo falar das desgraças que lhe havia acontecido, vieram cada um do seu lugar, pois haviam combinado de vir prestar-lhe solidariedade e consolá-lo. E olha o que diz, versículo 12. Eles o viram de longe, mas não o reconheceram. Então choraram bem alto, e cada um rasgou seu manto, jogou terra sobre o ar, sobre a cabeça, e ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu prefiro ter 4 amigos que às vezes não sabem o que falar, fala o que não deve, mas que são amigos, do que ter um Judas que aparentemente se preocupava com Jesus, mas o traiu. Os 4 aqui, os 3 primeiros eram amigos. O que diz o texto? Que eles ficaram sentados com Jó 7 dias, né? Então eram amigos. Aí o irmão Antônio Sebastião, o autor do livro, ele coloca aí 3 coisas: amigos, amizades, né? Amigos, conhecidos, parentes e irmãos. Então vamos entender isso. Conhecidos é a questão que eu falei. Na igreja eu conheço muita gente, mas nem todo conhecido é um amigo. Eu trato bem, eu dou a paz do Senhor, mas é conhecido, é irmão de igreja, tenho comunhão em Cristo, entendeu? Mas não tenho laços. Os parentes eles são aqueles consanguíneos, né? Só que há parentes que eles não são tão chegados como os amigos, e há amigos que são mais chegados do que irmãos, né? Irmãos, os irmãos, eles podem ser, no caso aqui do livro, ele está tratando daqueles irmãos de igreja, aqueles irmãos que são pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, né? São pessoas que não são estrangeiros. É muito interessante isso, irmão. Não sei se algum de vocês já passaram por essa experiência, quando você vai viajar e você conhece uma pessoa que... Eu falo que eu e minha esposa, direto acontece isso, né? A gente até brinca, nós atraímos crente, graças a Deus. Um dia nós fomos viajar, irmãos, foi bem interessante. Nós estávamos ali e tal, aí a minha esposa ela tem uma facilidade muito maior do que eu de fazer amizade. Ela fez amizade com uma moça. Olha a coincidência, a moça era daqui de Santo André também, né? Mesmo avião, mesmo hotel, e a moça era crente. Irmãos, as conversas é como se nós nos conhecêssemos assim, tivéssemos conhecido há muito tempo. Deus, louvor. Então, não sei se vocês já passaram por isso, você nunca viu a pessoa, mas a conversa é a mesma. Por quê? Porque espiritualmente nós estamos ligados no mesmo corpo, entendeu? Podemos ser denominações diferentes, e o diferente é legal. O corpo são muitos membros, a mão é igual à cabeça? Não. Então, a diferença é bacana, é legal, e isso mostra como o nosso Deus ele tem a sua multiforme sabedoria, né? Mas o pensamento é o mesmo, porque estamos ligados na mesma cabeça, que é Cristo, né? Por último, ele fala sobre os amigos. E ele cita aqui Provérbios 17, que diz: em todo tempo amo o amigo, e no dia da angústia nasce um irmão. Então, assim, esses amigos de Jó
por mais que eles tenham falado algumas coisas que veremos depois aqui, mas eles eram amigos, irmãos. Eles ouviram e foram lá consolar. Eles não entendiam, eles estavam dentro de um contexto que eles não entendiam, eles tinham um pensamento diferente sobre aquilo que estava acontecendo com Jó. Mas eles eram amigos, vamos dizer assim, amigos fiéis a Jó, entendeu? Por quê? Porque Jó abre o coração dele para aqueles homens. Se aqueles homens não fossem amigos, você acha que Jó ia abrir o coração? Jó, ele ouve, depois você pode ver que depois da exposição de um pensamento, seja de Elifaz, de Bildade, de Zofar ou de Eliú, Jó sempre abre o seu coração, a sua alma. Isso é aquilo que eu aprendi recente. A nossa alma nós não podemos abrir para colegas. O que está dentro da nossa alma nós abrimos para amigos. Era o que Jesus fazia. Você vê só o privilégio daqueles três no Getsemane vendo Jesus chorar. Eu fico imaginando ali, mesmo sonolento, aqueles três olhando, nunca vimos um mestre assim. Coisas que só amigos conseguem ver. A mesma coisa aqui é Jó, entendeu? Jó abre o coração para eles. Então, bem-aventurado é aquele que tem um amigo, né? Um amigo, né? Então, ter um amigo fiel é uma bênção. Por quê? Porque o amigo fiel é aquele que tanto na riqueza como na pobreza estará ao seu lado. De repente pode ser que ele seja como os amigos de Jó, não sabe muito o que falar, mas eles estarão ali, entendeu? Talvez sejam precipitados no falar, mas eles estarão ali. Eu sempre falo o caso de Pedro, irmão. Nós às vezes julgamos demais Pedro, né? Não, Pedro foi uma bênção depois que se converteu, concordo. Mas me mostra antes do Pentecoste, um discípulo que amava e demonstrava o seu amor por Jesus mais do que Pedro. Tanto que quando foram prender Jesus, irmão, ele arrancou a faca lá, a espada, e já foi arrancar a orelha do servo. Pedro estava disposto ali a matar por Jesus. E Jesus sabia que Pedro o amava. Pedro só não sabia o amor certo com que ele tinha que amar Jesus. Entendeu? Mas ele amava Jesus. Ele era aquele cara que ele viu em Jesus um amigão. Esse era Pedro. Então, os amigos de Jó são verdadeiros amigos. E aqui, né? Eles não se importaram com o cheiro das feridas, não se importaram com a situação de Jó. Ficaram ao lado de Jó. Né? Vamos lá. O texto bíblico vai dizer que ele ficou ali 7 dias em silêncio, né? E depois de 7 dias de silêncio, diferente do que Satanás esperava que Jó, quando abrisse a sua boca, ia o quê? Ia murmurar, ia questionar, ia amaldiçoar tudo, enfim... Satanás esperava uma posição totalmente diferente de Jó. Mas quando nós lemos, e aí onde eu falo que Jó, ele prova a sua masculinidade, aquela coisa do homem ao máximo, está aqui Jó um modelo, né? Por quê? Porque ele vê toda aquela situação, ele sofre com certeza pela morte dos seus 10 filhos, mas quando ele abre a boca para falar, nós não vemos um Jó desorientado. Nós vemos, diferente disso, um Jó muito consciente, pleno de suas faculdades mentais, comprovando o quê? Que Jó, que Deus estava cuidando da vida dele. E uma outra coisa que eu acho interessante, uma vez eu escutei uma pregação, porque assim, o povo às vezes vai pregar, e eu acho que esse é o mal. Eu procuro não me empolgar quando eu prego, mas tem gente que se empolga quando prega. E aí começa a falar um monte de coisa, você fala, meu Deus do céu, da onde que veio isso? E uma vez eu escutei uma pessoa pregando e falando assim, que para Jó não sentir o sofrimento, Deus deu um tipo de um alucinógeno,
deu uma anestesia em Jó, que é como se Jó não tivesse sentido nada. Ô, meu irmão, para com isso. Então Deus fez teatro com Satanás? Deus não fez teatro com Satanás. Jó sentiu. O próprio Jó vai dizer, quando ele abre a sua boca, ele diz assim que ele amaldiçoava o dia do seu nascimento. Por quê? Uma pessoa que está dopada amaldiçoa o dia do nascimento, uma pessoa que foi dopada para não sentir dor. Jó sentiu cada momento, né? Cada momento. Então, o que nós vemos é um Jó pleno das suas faculdades mentais, sentindo na pele a sua dor, a ponto de no capítulo 3, principalmente, né? O versículos 3 a 10, ele fala que o dia que ele nasceu, ele queria que perecesse. Ele queria que aquele dia acabasse. Versículos 17 a 19 de Jó, capítulo 3, nós vemos Jó falando que a morte era um repouso para ele. Ô irmão, uma pessoa que está anestesiada ia desejar a morte? Se ele não estava sentindo dor nenhuma, se tudo aquilo fosse... Não, Jó, ele estava consciente de tudo. Ele estava sentindo na pele tudo. Ele não sabia o porquê, mas ele estava consciente, ele estava sentindo, né? E a sua esposa ao seu lado também estava. Eu sempre faço essa leitura, né? Tudo que Jó estava passando, a sua esposa estava sentindo ao seu lado. Talvez ela não tenha ficado enferma, mas ela tenha ficado enferma internamente. As feridas. Então, assim, nós vemos um Jó assim, né? Um Jó que, inclusive no versículo 20 do capítulo 3, irmãos, ele vai amaldiçoar o fato de o pai dele ter recebido no seio da família, né? O versículo 20 diz, porque se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma. Então, né? E o versículos 26 também nós vemos isso, esse tipo de agonia. Então, a agonia de Jó era uma agonia quase que onipresente em todas as suas faculdades, em todo o seu organismo enquanto ser humano. Arrasado na alma, o corpo sofrendo, porém Jó estava ali pleno de suas faculdades mentais. Então, a partir do capítulo 3, diferente do que muitos pregam, nós encontramos um Jó que revela suas fraquezas. Mesmo sem pecar, embora sendo um homem de Deus, Jó era apenas um homem. Que é um outro fato sobre Jó. Um Jó homem. Um Jó que se queixa, que se lamenta. Um Jó que tinha fraquezas. É interessante, é importante colocar isso, por quê? Porque às vezes as pessoas pregando sobre Jó, irmãos, parece que Jó não tinha nada para ser arrumado, vamos usar esse termo. Que o que aconteceu com Jó assim, meu Deus, por quê? Sim, do ponto de vista que o livro trata, vai falar disso, um homem bom sofrer, mas Jó era um homem que tinha coisas para aprender. Jó nos traz uma grande lição, irmãos, nós sempre temos alguma coisa para aprender. Você nunca está pronto. E posso dizer, se você estiver 100% pronto, a paz do Senhor, meu irmão, te vejo na eternidade. Você não fica mais aqui. Você está entendendo? O dia que você não tiver mais o que aprender, o Senhor volta para você. É isso. Jó nos mostra uma fraqueza, as suas fraquezas. Nós vemos em certo momento um Jó que não parece o Jó que adorou e orou na cinza. Nós vemos um Jó que quer desistir da vida, né? Nós vemos um Jó que se auto-justifica, né? Uma vez estudando esse livro com minha esposa, ela falou, mas qual era o pecado de Jó?
Jó, e o próprio Deus vai questionar Jó sobre isso. Ô Jó, você está se auto-justificando? Quem é você? Onde você estava? Porque nós vemos um Jó, não, mas o que eu fiz para merecer? Um Jó que ele beira ali o ponto de, não vamos dizer blasfemar, não, mas a um ponto de ele murmurar contra Deus, o que eu fiz para merecer? Me fala, me mostra, eu quero saber. Então, assim como Jó, irmão, nós sempre temos coisas para melhorar. No caso, a aprovação de Jó aqui não era uma correção, era uma provação. Mas aquela aprovação tinha um objetivo muito claro: fazer Jó vivenciar e experimentar Deus. Duas palavrinhas aí que eu falei para os irmãos sábado anotar, e se vocês quiserem anotar, que são palavras-chave do livro de Jó: viver e experimentar. Viver e ter experiência com Deus. Jó, no final, ele fala: olha, eu ouvia, mas agora eu vivo e te experimento, os meus olhos te veem. Experiência com Deus, né? Então, só que a fraqueza de Jó, ela não é um sinônimo de vergonha, e isso é uma coisa que eu acho fantástico na Bíblia. A Bíblia, diferente dos livros, não esconde a fraqueza dos seus heróis. Os livros de ficção escondem, né? Quando você lê, por exemplo, Orgulho e Preconceito de Jane Austen, você fala: rapaz, mas esse homem é um homem perfeito, porque descreve assim. Quando você lê outros livros, os personagens principais são quase homens perfeitos, né? A Bíblia não, ela faz questão de mostrar as fraquezas dos seus heróis. Fez questão de mostrar a fraqueza de Davi, fez questão de mostrar a fraqueza de Elias. Elias, assim como Jó, ele desejou a morte. Nós estudamos Elias no livro passado, né? Imaginar que um homem que orou para o fogo cair, um homem corajoso, agora estava com medo de uma mulher. Não era qualquer mulher, né? Que a Jezabel era terrível, mas pede a morte num momento ali de... Por quê? Porque esse desejo, essa fraqueza de desejar a morte, irmãos, revela-nos o quê? Uma falta de confiança em Deus, no sentido de que Deus é suficiente para nós, né? É suficiente. Então, Jó revela suas fraquezas, mas não peca. Não peca no sentido que Satanás queria que ele fizesse, que era o quê? Abandonar a fé. Eu posso lamentar, irmãos, como homem, já fiz isso várias vezes, né? Os meus amigos, as pessoas chegadas, que aguente quantas vezes eu abri minha alma para eles, no sentido de falar: olha, é assim, eu desejo que Deus faça isso, mas Deus não... Vocês estão entendendo? Esse tipo de coisa é normal. O que nós não podemos fazer é perder a confiança em Deus, é abandonar Deus. E isso Jó não fez, ele permaneceu fiel no seu propósito, né? No seu propósito. Isso não, e claro, né, além dessa questão de abrir a alma, nós temos aqui um outro insight, ainda em relação a Jó e seus amigos, no capítulo 3. Jó, ele abre o seu coração para pessoas erradas. Eram amigos, mas não estavam preparados para escutar aquilo, né? Uma vez na igreja lá ministrando sobre amigos, eu falei: irmãos, tem amigo que vai ser como aquele amigo de missão mesmo, ele é amigo, né? Paulo e alguns que andavam com ele, que na hora de fazer a obra, estavam ali. Mas os amigos das prisões, o amigo das cartas das tristezas, que é o Lucas, possivelmente, esse daí, irmão, é só nesse momento. E Deus prepara amigos para todos os momentos. Os amigos de Jó, eles foram preparados para ficar calados. Mas Jó deu munição para eles também, né? Ao abrir o coração. Então, assim, temos que ter discernimento nisso. Para quem nós estamos abrindo o nosso coração? Às vezes a pessoa é amiga, mas não é amiga para escutar aquele problema. Está entendendo? Olha como a Bíblia é para ser lida e pensada.
Entendeu? É isso que nós precisamos entender. Às vezes é amigo, mas não é amigo para escutar aquele problema. E Jó deu munição. Uma vez que Jó deu munição, né? Uma vez que Jó revela, né, as suas fraquezas, uma vez que Jó amaldiçoa o dia em que nasceu, né? E claro, uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que é da natureza do ser humano querer evitar o sofrimento e a dor. O próprio Jesus, quando esteve como homem, ele desejou evitar os sofrimentos da cruz, conforme registrado em Mateus 26:39, quando ele ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Agora, o que Jesus nos ensina? Eu posso querer evitar. Eu acho que aqui ninguém gosta de sofrer, né, irmãos? Alguém aqui gosta de sofrer? Se alguém quiser sofrer aqui, nós vamos orar e Deus vai trazer sofrimento, né? Misericórdia, né? Ninguém aqui. Porque assim, um outro ponto que eu acho interessante, o livro de Jó não é uma teologia do sofrimento, viu, irmãos? Não faz uma apologia do sofrimento. Porque tem crente que é assim, tem dois extremos. Tem crentes que são iguais aos amigos de Jó, crente não pode sofrer, né? Qualquer sofrimento, luta é o diabo, é o pecado. E já tem crentes que é meio adepto da teologia da Maria lá de Calcutá, lá, né? Da Freire de Calcutá, que ela fala o quê? Que é uma teologia do sofrimento. A vida dele está uma benção, mas ele procura um jeito de sofrer. Irmão, não, irmão, tá tudo muito bom, mas nós precisamos sofrer. Já viu, irmãos, que é assim? Que você fala, meu Deus, mas tá tudo bem. Mas ele quer sofrer. E o livro de Jó não é uma teologia do sofrimento. Há pessoas que Deus, para trabalhar, é por meio do sofrimento. Mas tem pessoas, irmãos, que Deus consegue trabalhar na vida dela, e quando falo consegue, é no meio de um jeito de vocês entenderem, Deus consegue trabalhar na vida dela sem sofrimento. Tem pessoas que para ser usada por Deus, ela tem que viver sendo amassada. Você conhece alguém assim? Eu conheço. E tem pessoas que ela é usada por Deus e não precisa. Irmãos, por isso que eu falo, Deus conhece cada um dos seus filhos. E para cada um dos seus filhos, Deus tem o seu jeito certo de trabalhar. Para alguns filhos, Deus dá lágrimas. Para outros filhos, Deus dá alegria. Para outros filhos, Deus dá louvor. E por aí vai, entendeu? Então, para cada um dos seus filhos, Deus tem um jeito de trabalhar. O importante é, seja feita a tua vontade. Seja no sofrimento, né? Como homem eu não quero sofrer, misericórdia. Como pai de família, o ano passado, os irmãos, principalmente de segunda-feira, que nós conversamos mais aqui, contei para eles, o ano passado eu fiquei desempregado depois de 17 anos numa empresa. Bom, eu olhei assim e falei, meu Deus, e agora? Irmãos, mas foi o ano, e tem sido ainda, porque uma das coisas assim que eu fui demitido, que o Senhor falou Sérgio, você precisa voltar a confiar em mim, a depender de mim. E eu falei, mas Senhor, eu nunca deixei. E o Senhor falou, sim, você deixou. E nós às vezes deixamos de depender de Deus nas pequenas coisas. Como assim, Sérgio? Um exemplo que o Senhor me fez entender. Vamos comprar aquele carro, vamos. Eu não oro mais para saber do Deus que conhece tudo, se eu posso comprar, se eu posso financiar. Porque Deus é quem conhece, irmãos, o amanhã. Deus sabe se daqui a 2 anos, 3 anos, eu estaria empregado suficiente para comprar aquele carro. Eu estou mentindo? Nós não oramos mais para adquirir as coisas, porque nós tomamos posse de uma palavra que é falar, não, eu sou filho de Deus. Só porque eu sou filho de Deus, é aí que eu tenho que orar mais. É aí que eu tenho que buscar mais a orientação do Senhor, né? E eu vivi isso, irmãos, né? E eu até contei um testemunho muito básico, mas para os irmãos entenderem. 17 anos trabalhando numa empresa muito boa e ganhava bem, irmãos.
eu nunca tinha comido um chocotone da Cacau Show. Irmãos, o ano que eu fiquei desempregado, olha que coisa, olha como que Deus faz, um testemunho para vocês entenderem. Eu fui no mercado fazer compra e eu passei em frente às cestas de Natal e eu falei assim comigo, poxa vida, Senhor, todo ano eu chegava da empresa com uma cesta e era a felicidade dos meus filhos. E esse ano não vai acontecer. Irmãos, eu ganhei uma cesta e ganhei 2 chocotones da Cacau Show. Irmãos, olha como que é o sentimento de dependência, algo que eu tinha parado de fazer, meu irmão. Primeira coisa, quando eu peguei aquilo, irmãos, eu caí de joelho quando eu cheguei em casa e, Senhor, obrigado. Irmão, até isso eu estava, sabe? Quando a gente entra no automático, não é o meu emprego, é o meu salário. Mês que vem cai o salário, eu pago. Nós não oramos mais. Então, assim, nós sofrer ninguém quer, mas que nós possamos entender e buscar a vontade de Deus. E o livro de Jó trabalha muito isso, depender de Deus. Jó agora precisava depender de Deus, mas como homem, ele nos mostra o quê? Né? Que às vezes nós podemos deslizar. Uma outra questão que nós podemos entender sobre Jó, e aqui eu já até adiantei, Jó não era masoquista, viu? Jó não tinha prazer no sofrimento. É o que eu falei, irmão. Tem crente que ele tem prazer em sofrer, né? E aí ele começa a buscar problema com a própria mão. Para com isso, foge disso. Que você possa, se for para passar provação, que seja a provação de Deus. Porque o próprio Pedro vai dizer assim, olha, se vocês estão passando provação por causa de Cristo, Deus é glorificado. Agora, se você está pegando prova com a tua mão, irmão, é você que tem que resolver. Deus não tem culpa não. Ah, Senhor, mas eu falei mal do irmão e agora, Senhor, que prova? Não, não é prova. Aí foi você que não vigiou, né? Mas vamos aqui, uma outra lição. Os diferentes comportamentos de Jó nos traz uma grande lição. Talvez o nosso dia da aflição seja responsável pela nossa eternidade com Deus. Isso é uma grande verdade. A nossa eternidade, muitas das vezes, irmãos, ela passa pelo dia da aflição. Tem um filme do Gladiador, né? Não é uma frase histórica, é uma frase de ficção, mas que ela nos traz uma verdade. O que fazemos aqui ecoará na eternidade. E é verdade. O que fazemos aqui ecoa na eternidade. E o dia do sofrimento é o dia que mais ecoa na eternidade. O dia do sofrimento é o dia que eu revelo quem eu sou. Entendeu? Então, o que nós aprendemos com Jó é que Jó, ele soube se comportar no dia da adversidade, no dia do mal, né? Que possamos saber nos comportar. Tranquilo? Vamos para a lição de número 2. Aqui está um resumo da aula, tá bom? Para que vocês, quando receberem o material, vocês possam focar. Eliú era o mais novo dos 4 amigos de Jó. Na visão de seus amigos, né? Na visão de seus amigos, daqui a pouco nós falaremos mais, Jó era um grande pecador. Enquanto seus amigos choraram pelo seu sofrimento, e aqui é uma coisa verdade, né? Cadê os empregados, os parentes de Jó? Jó vai dizer que eles abandonaram, né? Está no capítulo 3, ele vai falar, olha, meus amigos, meus funcionários, meus parentes. Por isso que eu falo que os amigos de Jó, irmão, eram amigos de verdade. Só que eles tinham que ficar calados, né? Mas eram de verdade. Né? A dor da esposa de Jó foi tão grande que ela desejou vê-lo morto do que sofrer. Eu acho que a grande lição dessa aula de número 3 fica para nós é isso. Não julgue a esposa de Jó. Porque talvez no dia do sofrimento eu seja pior, ou tenha uma reação pior até do que a esposa de Jó. Porque, irmãos, o que Jó sofreu, ela sofreu ao lado também. Nossas esposas sofrem conosco, ou não? Quem é casado aqui sabe.
né? Eu mesmo, eu sou muito caladão, muito quieto. Se minha esposa, ela já até sabe. Quando eu tô no meu canto lá reservado de oração, o Sérgio não está bem. E ela fala: Sérgio, você não precisa falar, mas eu sofro, porque eu vejo. O seu corpo fala, o seu jeito fala. Às vezes você não precisa falar, irmão, mas tua esposa te conhece tão bem e ela é tua carne, uma só carne. Tem que acreditar nisso. Ela sabe, ela vai olhar falando: não está bem. Então ela está sofrendo também a sua dor, né? Às vezes nós homens somos meio turrão, né? Não, vou guardar aqui. Às vezes tua esposa não fala, mas ela está ali sofrendo ao seu lado. Jó desejou não ter nascido, mesmo demonstrando fraquezas. Jó não blasfemou como Satanás esperava. Satanás esperava que Jó fosse blasfemar, murmurar. Não. Deus em todo o tempo demonstrou confiança em seu servo Jó. Essa frase faz a linha para a nossa próxima aula. Deus pode confiar em nós, irmãos? Já parou para pensar nisso? Será que Deus pode confiar em nós? Será que Deus pode olhar para o diabo e falar: diabo, pode ir lá tocar, porque ele não vai me negar? Irmão, olha quantos insights que o livro de Jó nos traz, né? Feito esse resumo, vamos aqui para a aula de número 2. O pensamento teológico dos amigos de Jó, né? Como eu disse, eram amigos, mas tinham pensamentos teológicos, lição de número 4, que iam contrário ao que a Bíblia ensina. Alguns pontos você precisa entender, irmãos. Primeiro, os amigos de Jó pensavam como pensavam porque eles estavam inseridos em um contexto. E o contexto do Oriente Médio Antigo e do próprio judaísmo a prova de que Deus está com você, você tem que ser rico. O dia que você perder a riqueza, Deus não está com você. Irmãos, nós não estamos muito longe disso também. Porque de forma majoritária, esse tipo de pensamento tem invadido a igreja também, né? Nós vemos o irmão chegar com um carrão, tá abençoado, né? Tá abençoado. E nem sempre, irmãos. O irmão trabalha, sabe juntar dinheiro, ele vai ter. Entendeu? Vocês estão entendendo como que é? Então, mas vamos entender aqui, ele faz o mais velho, né? Provavelmente o mais velho. Por que era o mais velho? Porque foi o primeiro a falar. Uma coisa que eu acho interessante é a questão cultural muito forte do respeito ao mais velho. Jó possivelmente era o mais velho dos 4, e também tinha um contexto cultural de que aquele que estava sofrendo, enquanto ele não falasse, ninguém podia pronunciar palavra nenhuma. Uma vez que Jó se pronuncia, a partir do capítulo 4, né, nós vemos Elifaz, capítulo 4 e capítulo 5, Elifaz tecendo os seus pensamentos, os seus comentários a respeito de Jó. Então Elifaz possivelmente era o mais velho. Qual era o problema de Elifaz? Elifaz, ele via o homem como um merecedor da bênção. Por isso que eu disse que não é muito diferente de nós, porque nós achamos também que precisamos ou que somos merecedores de bênção, né? Então, o pensamento de Elifaz, basicamente, ele começa o seu discurso de forma muito branda, ele não tece críticas e nenhuma censura contra Jó de imediato, mas aí ele vai olhar e falar assim: ô Jó, você está sofrendo porque você cometeu algum pecado. Bom, eu fico imaginando o estado que Jó estava, né? Vamos trazer para o nosso contexto. Você está numa luta, uma provação, aí você liga para uma pessoa, me dá um conselho, a pessoa fala: você está com encosto. Não, fala a verdade, você vai olhar e falar: foi o que Elifaz fez. Ele não criticou ou não censurou, mas ele falou: Jó, você cometeu algum pecado. Tem pecado escondido, revela, Jó, né? Revela qual é o teu pecado.
Aí Elifaz ainda vai olhar e dizer assim, olha, versículo 7, qual foi o inocente que já pereceu? Na visão de Elifaz, o inocente ou o justo, o crente, não perece. E os corretos que foram destruídos, é aquela coisa, irmão, só porque eu sou crente, tudo tem que dar certo na minha vida. Era o pensamento de Elifaz, né? Elifaz, ele era um teólogo, vamos usar esse termo, né? Sem experiência com Deus. E aí, irmãos, eu vou dizer uma coisa que eu aprendi, viu? Hoje eu tenho 38 anos e eu permiti que Deus me ensinasse. Comecei a pregar com 12 anos. E quando eu tinha 12 anos, até os meus 18 anos, irmão, se eu visse um crente calado, sem dar glória a Deus, mas eu julgava, irmão. Não, tá gelado. Até um dia que eu conheci um pastor velho. E um pastor velho, aquele pastor, não esqueço dele, ele olhou para mim e falou assim, ô jovem, talvez aquele irmão tá calado, porque a vida já bateu nele demais. E ele tá calejado. E aquele irmão fez uma simbologia para mim, uma figura que eu nunca entendi. Ele falou, quando os muros de Jerusalém foram reconstruídos, lê lá o texto, Neemias colocou as pedras novas em cima das pedras velhas. As pedras velhas é que sustentavam as novas. Então o teu fogo é sustentado pelos velhos calados, mas que viram o muro cair, que viram a glória do primeiro templo, coisa que você não viu. Irmão, esse era Elifaz. Ele era um grande teólogo, era o Sérgio com 18 anos, mas ainda não tinha tido uma experiência pessoal com Deus. Aí eu fui amadurecendo, fui tendo experiência com Deus pessoal, no qual eu aprendi, irmãos, que às vezes, o culto que o fogo mais caiu na minha vida, é o culto que eu não dei glória a Deus, mas aqui dentro, eu saio do culto com a certeza de que Deus falou comigo. É o que Jonathan Edwards trabalha no livro Afeições Religiosas. Entendeu? E ele não tinha experiência. Por isso que ele traz esse pensamento, que as doenças e os sofrimentos de Jó eram consequências de pecados. E que Jó só teria a cura e o alívio imediato se confessasse o seu pecado. No versículo em diante ele fala, né? Falou, Jó, confessa o teu pecado e você vai receber arrependimento, vai receber restauração. E aí, é que nós não temos tempo, mas daria para trabalhar uma outra ideia desse Elifaz. Elifaz, ele é um místico. Além de um teólogo de mercado, por assim dizer, ele é um teólogo que ele coloca a experiência acima da fé. Aonde que você vê isso? Versículos 15 ao 19, ele fala assim, ó, e passou um espírito na minha frente, e o meu corpo se arrepiou. Jó, eu estou te falando que eu tive uma revelação, Jó. É mais ou menos isso, irmão. Ó, irmão, eu tive uma revelação agora. Você pecou, por isso que você está chorando. Por isso que você está chegando na igreja de fusquinha. Ó, meu corpo está até arrepiado. Irmãos, olha quantos insights. Elifaz é o teólogo místico. Ele usa do seu misticismo para apoiar a sua teologia. É o que nós vemos aí nesses lugares, muitas das vezes, que prega-se a teologia da prosperidade. Uma ênfase na revelação, no místico. E o místico é bom, né? Eu gosto muito de Jonathan Edwards, porque ele não é só o Everest da teologia. Ler Edwards, você tem que sentar e ler mais uns 300 livros para entender um pensamento dele. Mas é porque ele também é o cara da experiência. Só que ele é o cara que ele coloca fé e Cristo acima da experiência. Aí eu gosto muito do hino da harpa que diz, se Cristo comigo vai, eu irei. É isso que ele faz, não entendia. Que às vezes, irmão, só tenho que ir. Eu não estou sentindo nada, eu não estou vendo nada,
mas eu tenho que confiar que Deus está comigo. É o diálogo entre Jó e Elifaz nos traz esse insight. Às vezes, irmãos, o fogo vai estar caindo, vai estar a igreja inteira chorando, e eu vou estar lá mais seco do que deserto, mas eu tenho que ter convicção suficiente de que Cristo está comigo, independente se eu chorar, independente se eu sorrir, independente se eu pular, independente se eu falar em línguas, o Senhor está comigo. É isso, é por isso que Paulo dizia: o Senhor está comigo. Você vê a vida de Paulo, chegou um momento que Paulo fala assim: eu não vivo mais pelo aquilo que eu vejo, né? Estou vivendo é pela fé mesmo, eu estou vendo é pelo aquilo que eu não vejo mais. É assim a vida do cristão, entendeu? Então, irmãos, a experiência é muito boa, mas muito cuidado. Ele nos traz esse outro insight, que às vezes o corpo arrepiando não é sinal que Deus está falando não, viu? Pelo contrário, às vezes é a prova de que Deus não está ali. E aí ele vai dizer: olha, eu vi inclusive um vulto, e foi ele que me falou isso, que o justo, né, ele não sofre. Então nós precisamos entender isso. Eu fico imaginando se Elifaz tivesse a oportunidade de se encontrar com Paulo. Paulo, ele vai totalmente na contramão do que Elifaz ensina, porque Paulo ele tem doença. Irmão, a vida de Paulo, quando você lê, sabe aquela pessoa, não sei se você já conheceu alguém que falou isso: pai, depois que eu virei crente, a minha vida só piorou. Você já ouviu isso? Foi a vida de Paulo, irmão. Paulo, antes de se converter, ele era uma pessoa importante, estava lá no Sinédrio. Quando ele se converte, irmãos, aí o pior, ele fica doente, ele vai orar. Não, agora Jesus vai, pelo menos Jesus vai fazer alguma coisa por mim, né? No sentido de me curar. Aí Jesus fala: não vou te curar, a minha graça te basta. Né? É por isso que, por exemplo, um dos grandes mestres da teologia da prosperidade, do pensamento positivo, que escreveu vários best-sellers, né? E eu não estou aqui questionando a experiência dele, que ele escreve no livro Bom Dia Espírito Santo, não é isso que eu estou questionando, eu questiono o pensamento teológico dele. Ele vai dizer, em um dos livros, que Paulo não conheceu a Deus, porque se Paulo tivesse conhecido a Deus, ele não teria sofrido tanto, que as pessoas que conhecem a Deus não sofrem. É o pensamento de Elifaz. Então, Elifaz erra em seu pensamento teológico. Segundo ele, a solução do problema dependia exclusivamente de Jó e não de Deus. É o segundo erro de Elifaz. O primeiro, Jó pecou, por isso que você está sofrendo. E segundo, Jó, se você se arrependeu hoje, eu já tive essa experiência, me arrepiou tudo aqui, ó Jó. Se você se arrependeu hoje, acabou teus problemas. Irmão, nós pregamos Cristo assim. Quando eu fiz teologia, eu não esqueço a minha professora de exegese bíblica, hermenêutica e exegese. Ela chegou numa sala assim, cheia de pregadores, de pastor, e falou: eu vou provar que nenhum de vocês sabe pregar. Irmão, teve pastor ali que quase, essa mulher, e ela provou. E sabe onde que ela provou que nós ali não sabíamos pregar? É que nós oferecemos Jesus ao pecador como uma opção. E Jesus não é uma opção, Jesus é a única. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós oferecemos Jesus como a feira. Você já foi para o centro, você já foi para lá, você já foi para cá, vem para Jesus que você vai ver. Está vendo como nós oferecemos Jesus como mais uma única opção? Ou se não, prometemos coisas que eu acho que Jesus olha e fala: pai, mas não prometi isso. Olha, vem para Jesus, que a tua vida muda, você vai ter o que você não tem. Às vezes, irmão, eu aceito Jesus. Eu conheci uma irmã, ela é uma bênção, mas ela falou: Sérgio, a minha vida, depois que eu aceitei Jesus, quando eu tinha 14 anos, só piorou. Fui expulsa de casa.
Meu pai falou: eu não te tenho mais como minha filha. Fui morar de favor. Era só choro, uma tristeza dentro de mim, o que me confortava era saber que Jesus tinha sido a opção melhor que eu tinha feito. Então é isso. Então ele é o tipo do pregador um pregador coach, né? Você já viu o pregador coach? Que agora a moda é essa, né? Mas tem igreja que nem chama de pastor, chama de coach, de mentor, é mentoria, é o coach. Não, você tem que encontrar dentro de você a solução, irmão. Eu não sou contra tratamentos e tal, mas se eu vou num lugar e a pessoa fala para mim assim, ó, procure, a solução dos teus problemas está em tua essência. Aí quando eu leio a Bíblia, ela vai dizer: todos pecaram, a minha essência eu sou um pecador, destituído da glória de Deus. Que de bom tem nisso? Então, Elifaz é um pregador moderno. Não, a solução para o teu problema está na tua essência. Segundo o pensamento de Elifaz, o homem poderia, através de boas obras, comprar o favor de Deus. Na história da igreja teve um homem chamado John Huss. E o John Huss, uma das coisas que ele combatia era essa ideia de que eu posso comprar. Irmão, no reino de Deus, ninguém compra pedacinho no céu, ninguém compra terreno, ninguém compra Deus, viu? Ô Deus, eu estou dando dízimo, porque o dia que eu precisar de gasolina no carro, ela tem que aparecer, viu? Eu dou o dízimo, irmão, porque Deus já me deu um emprego, Deus já me deu saúde, não tem o que dar, porque, Deus, eu estou te dando dízimo, porque o dia que eu quiser comer no Mac, o Senhor vai preparar. É aqui, ó, é o que Elifaz ensina, esse mercado de Deus. Eu vou para a igreja, Deus, porque o dia que eu precisar do Senhor, o Senhor precisa estar aqui. Põe Deus como nosso servo, meu irmão. E bem na real, coloca no papel aí tudo que o Senhor já fez por você, e agora me responde: Deus te deve alguma coisa? Deus me deve alguma coisa? E será que eu posso comprar a favor de Deus, irmão? Por que eu tenho que jejuar, Sérgio? O jejum não é para mudar Deus, Deus não é mudável. O que Deus pensa, Deus pensa. O jejum é para me mudar, para que eu consiga entrar e decifrar a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. E dentro disso, o pensamento teológico de Elifaz não combina. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra totalmente o contrário, né? Olha o que a Bíblia vai nos mostrar. Primeiro, 2 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças. É em tudo. Você já tem, irmãos, muito. Começa a agradecer um pouco. É que nós pedimos tanto, né, que a gente não consegue ver o que Deus já fez. Romanos 8,28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até o meu sofrimento, até a minha aprovação. Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Elifaz era um excelente, tinha boas intenções, viu, irmãos? Elifaz não se enquadra na ideia de um falso mestre, mas ele ainda não tinha experimentado a pessoa de Deus. Deus para Elifaz era um ídolo. Quem tem esse tipo de pensamento é a pessoa que tem Deus como um ídolo. O que é um ídolo? Ô Deus, agora eu preciso do Senhor, me atende. Atendeu, Deus, vou te colocar aqui, ó, escondidinho, tá bom? Aí vem o outro ídolo. Ídolos são substituíveis. Deus quer ter um relacionamento pessoal, não de ídolos, né?
Romanos 8, 38 e 39, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Né? 2 Timóteo 2, 12 e 13, se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus permanece e continua sempre fiel. Agora cabe a nós, irmãos, permanecer para naquele dia não escutar as palavras mais duras que os ouvidos humanos poderá escutar. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Para mim, essa será a palavra mais dura que o ouvido humano poderá escutar nessa terra. Ouvir da boca de Jesus: eu não te conheço, nunca te vi, quem é você? Mas Senhor, eu estive, eu fiz. Tá, mas eu não te conheço. Né? Tranquilo? Vamos continuar aqui. E ele continua, só falando mais um pouquinho dele, ele continua fazendo muitos discípulos, né? Nós poderíamos citar aí vários nomes, não é o nosso objetivo aqui, nomes, faculdades teológicas aí que alinhadas com esse pensamento de quebra de maldição, de teoria de prosperidade, de que coloca slogans para chamar a atenção do povo. Isso chama a atenção. Afinal, é programação neurolinguística. Vamos trabalhar os sentidos. Trabalha-se o sentido das pessoas, mas não gera experiência verdadeira. Se cair um demônio daqueles que precisa de oração e jejum, não expulsa. Por quê? Porque eu estou chorando, eu estou cantando, eu estou sentindo alguma coisa, eu estou me emocionando, mas eu não tenho experiência com Deus, né? Então é isso. E assim, irmãos, o Senhor com Deus, Deus não negocia seus dons. Eu não compro dons de Deus. Eu não compro o ministério de Deus. Eu posso comprar dos homens, posso chegar por qualquer irmão. Quanto você quer de dízimo aí por mês para você me colocar em tal lugar? E irmão, por ser homem, pode aceitar, mas com Deus não. Unção de Deus, graça, ministério, isso Deus não negocia. Eu, Sérgio, ainda acredito no que Paulo escreveu: Deus dá, é Deus quem dá, né? É Deus quem dá. Deus deu uns a apóstolos, a profetas, a evangelistas, a pastores, a mestres, é Deus quem dá ainda. Então, que nós possamos nos levantar como uma voz reformadora ou pré-reformadora, como John Hus, denunciando esse mercado, mas é denunciar biblicamente, porque não adianta eu denunciar, fazer uma denúncia e querer participar da mesa, não, é denunciar e fazer como João Batista: eu não vou participar dessa mesa, eu vou lá para a Judéia, porque lá tem gente lá precisando, né? Então, em resumo, é isso que os pensamentos de Elifaz, né? Os retos não perecem, diante de Deus, Deus não confia nos seus servos, e é possível já alcançar o favor da parte de Deus, sem que Deus possa fazer alguma coisa. Mas vamos continuar, tem mais um aqui, ó. Você acha que Elifaz pegou pesado? Bildade é o segundo a falar. Bildade cria que o sofrimento era uma consequência direta dos pecados praticados pelo homem. É aquela coisa, plantou, tem que colher. Então Jó está sofrendo porque ele plantou pecado. Ele vai colher isso, ele vai colher sofrimento. Só que Bildade, irmãos, ele fere Jó, ele vai além, porque olha o que ele fala:
Ele acusa os filhos de Jó de terem pecado. Então, olha só até que ponto, até onde vai os pensamentos de Bildade. Ô Jó, você pecou, mas você não pecou sozinho. Os teus filhos morreram porque pecaram. Jó, você não busca ao Senhor. Jó, você não é puro e nem reto. Ou seja, Bildade vai questionar a integridade de Jó. Ô irmão, misericórdia, né? O homem já está quebrado na cinza. Aí vem um e fala: olha, ô Jó, seus filhos pecaram, você não busca ao Senhor e você não é uma pessoa íntegra, né? Se ele traz a ideia da teologia do mercado, de mercado por assim dizer, que é a teologia que compra Deus, porque são pensamentos diferentes, Bildade é aquele que traz para nós na Bíblia uma primeira manifestação da famosa teologia da prosperidade, que são coisas diferentes, irmãos, são parecidas, porém vertentes diferentes. Teologia de mercado tudo é dinheiro, tudo é mercado, tudo é uma forma de comprar, tudo gira em torno de comprar. A teologia da prosperidade, ela já vai afirmar o quê? Primeiro, ela afirma que todo sofrimento, toda doença, todo problema familiar, todo desemprego, todo prejuízo financeiro, tudo isso está atrelado a pecado, atrelado à falta de conhecimento de Deus. E segundo, a teologia da prosperidade afirma que Deus não prova ninguém. A teologia de mercado, ela afirma a aprovação, mas ela afirma que eu posso sair da aprovação sem o auxílio de Deus. A teologia de Elifaz é uma teologia mais coach, por assim dizer. A teologia de Bildade, irmão, ela já é uma teologia de prosperidade mesmo. Deus não está te provando não, Jó. Você é impuro, né? Bildade acusa Jó de ser ímpio, pois os ímpios não tinham uma longa vida com segurança. Olha a que ponto que chega o pensamento de Bildade. Ô Jó, você é ímpio. Você não é uma pessoa fiel a Deus. Aí o que Bildade vai dizer? Se você buscar a Deus, se você se humilhar ao Todo-Poderoso, você vai alcançar misericórdia. Ô irmão, você está numa prova, o cara chega para você e diz: teu filho morreu porque pecou, tá? Você não ora, não busca a Deus. E outra coisa, se humilha perante Deus. Esse é o pensamento de alguns doutores da teologia da prosperidade. E junto com essa teologia da prosperidade de Bildade, vem a quebra da maldição. Essas ideias doidas que trabalham aí, maldição hereditária, irmão. Eu vou te dizer uma coisa aqui, biblicamente. Toda maldição foi quebrada na cruz, quando Jesus pronunciou tetelestai, está consumado. O poder do pecado, o poder da morte foi desfeito ali na cruz. E quando Jesus ressuscita, em Colossenses Paulo vai dizer, é como se ele trouxesse, a figura ali é do militar romano, que traz os inimigos e os expõe publicamente, dizendo: eu venci. Jesus na cruz vence toda maldição, todo mal, todo pecado, tudo. Irmão, só que é assim, nós estamos nessa vida. E nessa vida nós passamos por luta. Quando começou a pandemia, uma prima minha foi fazer um culto no lar. Aí ela chamou umas pessoas, irmão. Eu já sou meio cabreiro assim quando tem muita pessoa, né? E aí uma pessoa ali pegou um microfone para cantar, e aí ela começou: irmão, quero dizer que Deus está me falando que quem é justo não vai perder o emprego na pandemia. E naquele dia meu primo tinha sido demitido. Aí meu primo chegou: Sérgio, e aí? Eu falei: má interpretação, filho. Aí depois veio a ideia de que crente não ia morrer de coronavírus. E quantas pessoas de Deus partiram, irmão? Simples, nós estamos nessa terra.
E não é porque você está sofrendo, está passando luta, que você é ímpio. Às vezes você é como Jó, justo, reto, íntegro, mas está sendo provado. Entendeu? O outro amigo de Jó, né? Bildade é esse que fala da prosperidade, mas nós temos aí o terceiro amigo, né? Que é o Zofar. O Zofar, a exemplo de Bildade, ele dirige 3 acusações a Jó. Primeiro, ele acusa Jó de ser um tagarela e falador. Se lembra que nós no começo falamos que Jó abriu o coração dele para os amigos? Aí o Zofar, ele só escutou e falou: ah, Jó, você... Zofar aqui, ele assume uma posição daquela pessoa... Já viu aquele irmão profeta, que ele tem resposta para tudo? E tudo... Não, Deus falou comigo, é Zofar. Ô Jó, você é tagarela, você fala demais. Jó, você é mentiroso. Até de mentiroso ele acusou Jó, irmãos. Né? Ele falou para Jó calar a boca e parar de falar mentiras. Falou para Jó se envergonhar das mentiras. Ele falou ainda para Jó que o castigo de Jó era pouco. Misericórdia, irmão. Era amigo, mas era melhor ter ficado calado, né? Era o famoso amigo, Deus falou comigo, Jó. Você está falando demais, você é mentiroso. E outra coisa, a tua luta vai aumentar. Por quê? Porque Zofar exaltou-se com teimosia, né? Com a teimosia de Jó, que seus sofrimentos não eram consequência do pecado. Jó batia na tecla de que ele não tinha pecado. E isso indignou Zofar. Porque Zofar, ele não é um adepto da teologia, claramente não fica claro se ele é um adepto da teologia de Bildade, porque nós não vemos ele tecendo nenhum pensamento nesse sentido, e nem do seu primeiro amigo, né? Mas, o que fica claro sobre Zofar? Que ele era aquela pessoa que ele tinha razão porque Deus falou com ele. Já viu a pessoa que disse: não, Deus falou comigo, irmão. Deus não pode ter falado com você, foi comigo que ele falou. E ele falou comigo isso, Jó. É por causa de pecado. Bildade é homem de Deus. Ele não teria mentido, ele não mentiria. Você pecou. E você está falando contra os ungidos de Deus. Ele vai ainda nessa linha. Você está pecando. Então, Zofar, ele é aquele tipo de amigo que, além de concordar com os pensamentos, ele ainda traz um algo a mais. Ô Jó, a tua luta vai dobrar. Tua luta vai aumentar. Irmão, fica imaginando Jó escutando isso. Meu Deus do céu. Né? Imagina você escutar isso. Pai, já estou numa luta e o camarada vem dizer que a minha luta ainda é pouco. O Elifaz falou que eu preciso ser mais coach, preciso passar por mentorias melhores. O Bildade falou que Deus não prova, então não sei. E agora vem o Zofar e fala que ainda é pouco, vai aumentar. Que coisa. Bom, tenta se colocar na posição de Jó, né? Se é que dá para se colocar, né? Mas o que Zofar ele faz e Bildade ele nos mostra? Ele nos mostra que eram homens que tinham um certo conhecimento de Deus, mas não tinham experiência com Deus, né? E outra coisa, embasava também a sua experiência, como nós vimos no caso de Elifaz, eu vi aqui, até me arrepiei, com base no senso comum. Irmãos, e Deus não é senso comum, viu? Deus não é senso comum.
O nosso mal é isso. E eu fico muito preocupado, tratando-se de nós. Estamos aqui no curso de teologia bíblica, né? Então vamos falar do que é bíblico. Os jargões que aparecem no nosso meio, que são jargões extremamente antibíblicos. São jargões que não refletem a imagem de Deus ou o propósito de Deus diante do sofrimento, né? E aqui também fica uma outra lição para nós, diante desses 3 primeiros amigos. Como diácono, o meu grande desafio é visitar pessoas. Por quê? Preciso ter sensibilidade quando eu vou visitar um irmão enfermo. Às vezes o irmão só quer falar. Só quer falar. Durante a pandemia, depois que passou aquele boom, na igreja lá nós começamos um trabalho de visita aos irmãos. E assim, eu sempre tive muita afinidade com os idosos, então, e eu ia visitar os idosos. O que eu percebia? Que eles só queriam conversar, irmão. Entendeu? E que eu tinha que ser ali meia hora, 1 hora ouvidos. Porque eles estavam isolados. Era o que estava acontecendo com o Jó. Entendeu? Imagina o desafio nosso, diante de uma época que a igreja quer falar, né? O nosso grande desafio é escutar, é ouvir. Jesus também precisa de uma igreja que seja ouvido, né? Não uma igreja só que fale, mas uma igreja que ouça a necessidade, que aconselhe. Eu tenho uma tia que ela é da capelania aqui da Batista, da Conexão, e eles fazem um trabalho de capelania, de aconselhamento muito bom. E ela estava falando que uma das coisas que é muito trabalhado em quem faz a capelania é essa questão de ouvir, irmãos. Porque ouvir por 1 hora a pessoa se lamentando não é tão simples como parece. E o que Jó queria ali? Só que seus amigos escutassem ele. E às vezes você tem que escutar, né? Escutar. Que o seu ouvir fala mais do que 1000 palavras. Então que possamos aprender isso. Mas, como 3 amigos são poucos, tinha um 4, né? Só que o 4º amigo, ele é o Eliú. O Eliú, ele é aquilo, eu até coloquei no meu esboço, ele é a tirania do novo. Tirania do novo é o que nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Eliú, ele era o mais novo. Ele era o mais novo. Eliú, ele pensava um pouco diferente de Elifaz, de Bildade e de Zofar, né? Só que vamos lá, primeiro, Eliú, ele não demonstra humildade, e ele se considerava superior aos outros amigos e ao próprio Jó. É aquela coisa, irmão, a questão de Jó era uma questão de vivência também. Aí já pensou, pegar aqui o irmão, eu chego para o irmão e quero dar conselho para o irmão sobre a vida. Eu posso até usar a Bíblia e citar alguns textos, mas eu garanto que o irmão tem muito mais experiência do que eu, não é? O Eliú não considerou isso. O Eliú é aquela famosa tirania do novo. Tudo que é velho, não serve, vamos colocar tudo novo. Tudo tem que ser novo. Como se o que fosse velho... Você lembra que eu usei o exemplo que o pastor, ele falou aquilo para mim, eu nunca mais esqueci. As pedras novas foram colocadas sobre as pedras velhas que davam sustento. Ainda são os velhos, irmãos, que sustentam a igreja, seja com pensamento, seja ofertando, seja orando. Eu sempre digo, se hoje eu estou aqui, que eu sou da geração nova aí que se propôs ao labor teológico, é porque teve pessoas como o irmão Antônio Sebastião, Antônio Gilberto, Cláudio Honor de Andrade e muitos outros que se propuseram a trilhar esse caminho. E o que eu tenho que fazer? Respeitar. Posso ter meus pensamentos, como tenho, mas sempre respeitando. O Eliú não. Ô Jó, se você está errado e os 3 estão errados. Está todo mundo errado. Agora eu vou falar a verdade, né? Eu sou detentor da verdade, né? Aí o Eliú começa acusando Jó de ser tagarela. E aí ele vai querer ensinar Jó.
Ô Jó, você é muito tagarela, você fala demais, Jó. Agora eu vou te ensinar sobre o sofrimento, né? O Eliú, ele é a pessoa que ele tem o pensamento certo, que o pensamento de Eliú não era tão errado, mas não era para aquele momento. Por quê? Porque Eliú, ele vê o sofrimento como uma ferramenta de Deus corrigir. Mas eu pergunto, com base na lição 1 e 2 que vocês tiveram aqui de quinta-feira passada, Jó estava passando por um processo de correção? Então o pensamento de Eliú é correto, Deus pode usar o sofrimento para corrigir, mas não se aplicava a Jó. Eliú cai no mesmo erro ali de Zofar. Não, Deus me revelou, irmão, você está passando por isso porque você está sendo corrigido por Deus. Você está entendendo? O pensamento de Eliú era certo, mas não era para aquele momento. Entendeu? O sofrimento pode ser sim um meio de Deus trazer correção, de Deus corrigir, de Deus nos melhorar. Mas não era o caso de Jó. Jó estava passando uma provação que não era nem oriunda de Deus, era permitida por Deus, mas que tinha por trás Satanás. Você vê como nós precisamos ter cuidado, irmãos? Não, Deus me disse. Não, irmãos, tem coisa que é melhor ficar calado, né? Uma vez, nós fomos visitar um irmão que tinha acabado de perder o filho. Sim, não foi no dia seguinte, mas passou um tempo, como diácono eu fui visitá-lo. Aquele irmão, ele chegou e falou assim: eu não creio mais que Deus existe. Aí nisso tinha um outro irmão, ele foi abrir a boca, eu fiz assim, fiz assim, vamos só escutar. Aí ele começou, irmão, a chorar. Imagina, irmão, ele perdeu um filho de 13 anos, num acidente. É um pai. E ele chorando, Deus não existe. Por que Deus... Meu filho era um adolescente, cheio de vida, na presença de Deus. Por que aquele motoqueiro estava na contramão? Me fala, cadê Deus? E eu só escutei, irmãos, escutei. Terminou, eu falei: irmão, vamos orar? Ele falou: você não vai falar nada? Eu falei: vamos orar. Vamos orar. E oramos, irmãos. E oramos. Passou um tempo, eu fui visitar aquele irmão. Aí o irmão já estava mais confortável. Falou: Sérgio, aquele dia eu falei coisas terríveis, né? Até me humilhei perante Deus. Porque assim, né? Tragédias acontecem. Aí eu peguei e falei: vamos orar. E oramos. Irmãos, e assim escutando. Foi um processo difícil. Você vai visitar, a pessoa chora, fala. Mas eu tinha que escutar. A pessoa estava sofrendo. E se eu pronuncio a palavra errada ali naquele momento? Ô irmão, para de murmurar contra Deus. Vamos ouvir. Vamos orar. Entendeu? Eliú, ele tinha um pensamento certo, né? Só que não era para aquele momento. Para Eliú, o sofrimento é um instrumento de Deus pelo qual ele fala com o homem, né? E em consequência da recusa do homem em ouvir Deus falar, então ele pode usar a linguagem do sofrimento. Ou seja, para Eliú, Deus estava falando com Jó através do sofrimento. Ou seja, ele estava corrigindo Jó. Não era o caso, né? Hoje, há muitos obreiros que pensam e ensinam como os amigos de Jó. O evangelho tem que ser coach, a pregação tem que ser da prosperidade. Não, Deus só fala comigo. E o quarto e último, não, eu tenho a razão. Eu tenho a razão diante de tudo isso. E o que eu acho mais admirável no livro de Jó é que Deus fica calado só, né? Deus fica olhando assim, pensando: 4 seres humanos querendo entender propósitos eternos. Eu posso até discutir, irmãos, mas eu não sei. Por isso que, entre uma conjectura, eu prefiro ficar com a Bíblia.
que a Bíblia ensina, né? Então vamos lá. Então, o que Eliú estava querendo dizer? Eliú exorta Jó a aceitar e suportar o sofrimento, porque era agradável. O que Eliú ele vai insinuar? Que Jó estava passando por aquele processo de sofrimento porque ele precisava ser corrigido. Mais uma vez, volto a dizer, a correção e a aprovação são de Deus, mas não era o caso de Jó. Então a grande lição que Eliú nos traz é, irmãos, há momento que é melhor ficar calado e ouvir. É o caso do irmão que eu fui visitar. E assim, irmão, já cometi vários erros também, falando demais, viu? Não, conheço aqui a Bíblia, vamos... Irmão, e aí quando você vê, você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? Alguém já passou por isso? Meu Deus, o que eu falei? E assim, irmão, uma palavra falada, não, olha, dificilmente tem retorno, né? Por isso que quanto mais público e exposto você estiver, mais você tem que pensar no que você vai falar. E vou dar uma notícia para os irmãos. Como ministros de Deus, cada um de nós temos que ser exposto. A exposição faz uma parte do nosso ministério, da nossa chamada. Eu tenho que me expor, eu tenho que ser exposto constantemente. Quando eu estou no meu trabalho que vierem me perguntar acerca da minha fé, eu tenho que expor o que eu penso. Entendeu? Que Deus possa direcionar os nossos lábios para falar de forma correta, de forma verdadeira e de forma justa. Então, recapitulando aqui a nossa lição, né? Recapitulando não, vamos aqui. Falamos dos pensamentos dos amigos de Jó. Agora vamos falar um pouquinho do que Jó pensava, rapidinho. Jó, no mais profundo sofrimento, demonstrou firme convicção de não estar em pecado. Então Jó olhou e falou, não estou em pecado. Vocês podem estar falando o quanto for, mas eu não estou em pecado. Eu não pequei. Jó chamou, eu fiz questão de grifar, chamou e afirmou que seus amigos eram inventores de mentiras e médicos que não curavam ninguém. Irmão, isso pegou muito pesado para mim. Será que nós somos a igreja que cura ou a igreja que não cura ninguém, mas a igreja que inventa, né? E que faz mentiras? Isso daqui é profundo, irmãos. A nossa sociedade está pedindo por misericórdia, está clamando pelo remédio. E assim, não que a igreja tem que resolver todos os problemas do mundo, viu? Jesus, quando esteve na terra, ele não podia curar todo mundo, mas não curou. A proposta principal da igreja é pregar o evangelho, mas a igreja precisa dar um pouquinho mais de remédio, entendeu? Às vezes nós ficamos pensando em remédio, igual essa semana, até por conta de uma música aí, todo mundo está falando da tal da Ilha do Marajó. Concordo, temos que olhar lá. Mas meu irmão, se você for agora aqui, ó, em esquinas da nossa cidade, você vai ver também adolescentes, crianças se prostituindo. O problema é que nós pegamos modas para o sofrimento, sendo que às vezes o sofrimento está bem do nosso lado aqui. A pessoa que precisa de Jesus está bem aqui do nosso lado, né? E nós temos o remédio. Nós temos um remédio. Nós possamos pensar nisso. Às vezes o meu vizinho está precisando de remédio. Entendeu? Então, como igreja de Deus, eu tenho só que dar o remédio. E deixa que Deus, que é o dono do remédio, cura. O pensamento dos amigos de Jó nos ensina sobre o saber teológico, que o teólogo pode ser um homem de Deus, pode ser um homem ateu. Como assim? Teólogo ateu, sim. É o cara que ele não acredita em Deus. Ele não acredita que Deus intervém, que Deus faz, enfim. E pode ser um teólogo materialista, como era Bildade. Tudo tem que ser em torno do dinheiro, do material, né? Então, essas três opções, um homem de Deus, um ateu e um materialista, nós podemos encontrar dentro do saber teológico. Agora, para resumir a nossa aula e nós finalizarmos aqui o foco da nossa aula. Elifaz era o amigo mais velho de Jó.
mas nem por ser o mais velho mostrou sabedoria. Eliú era o amigo mais novo de Jó, né? Eu fiz questão de colocar isso porque não, eu sei de tudo. Aí o outro vem com a tirania do novo, não, tá tudo errado, eu tenho a verdade. Bildade foi cruel em seu discurso contra Jó. Entre as acusações ele disse que os filhos de Jó pecaram. Irmãos, isso daqui, Bildade, olha. Eliú pediu que Deus castigasse Jó até finalizar o processo de correção. Olha o pensamento do jovem Eliú, né? Ou seja, Deus castiga ele até o final, até ele aprender. É fácil orar para, né? E quando for comigo? Elifaz acusou Jó de não ser inocente e sincero. Olha, né, o pensamento. E Zofar disse que Jó merecia um castigo maior. Ou seja, tá pouco. Você tem que sofrer mais para aprender, né? Então, meus irmãos, essa é a lição. Eu espero que vocês tenham aprendido. Espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa para vocês. Que Deus abençoe vocês. Quinta-feira que vem, o irmão que leciona para vocês estará aqui. E é isso daí, Deus abençoe. Amém? Vamos orar? Agradecer a Deus por essa aula.